Fala pessoal, bom dia para vocês, bem-vindos a mais uma aula de matemática, né? E hoje a gente tem uma semana nova, assuntos novos e o melhor disso, a gente tá com saúde, né? Então vamos lá ver o que é que a gente estuda hoje, porque hoje os nossos assuntos prometem, beleza? Vamos lá! Forma mista das frações, parte 1. Forma mista? Tem a ver com comida, né? Ah, de misto, né? Eu entendo, né? Agora se é matemática, eu acho que já não é. Legal. Forma mista nas frações, mas não tem a ver com comida, tá? E pode até ter a ver com comida quando a gente fizer as comparações das frações, né? Mas não tem nada a ver com presunto e queijo, tá bom? Mas é super interessante também, pessoal. Vamos lá ver como é super fácil. É bem simples. Beleza, pessoal, vamos lá. Então nós temos aqui forma mista das frações, certo? A gente vai começar com a fração imprópria, tá bom? Elas são classificadas em pelo menos 3, tá? É fração imprópria, fração própria e fração mista, né? E a gente vai aqui definir logo aqui o que é a fração imprópria, beleza? As outras tipos de frações a gente vai mais pra frente, tá bom? Mas vamos lá. Ó, primeiro a gente tem que entender, né? O que é essa fração imprópria, né? Porque a gente fala às vezes de uma coisa e a gente não sabe o que é. Então, a fração imprópria é aquela que tem o numerador maior que o denominador, certo? Por quê? Por que isso é uma fração imprópria? Porque pela fração, né, e pelo conceito de fração normal, esse número ele não poderia ser maior do que esse, né? Por quê? Porque essa fração só foi dividida em 3 partes, né? Se a gente for olhar aqui, ó, essa aqui não é a parte que ela foi dividida. Então, como alguém pode pegar 8 pedaços de uma coisa que só foi dividida em 3 pedaços? Não é? É um pouco diferente, né? Isso. Então, por isso que a gente diz que é a fração imprópria. Então, a gente conhecendo as frações, o de cima é o numerador, o de baixo é o denominador. Então, quando o de cima ele for maior, certo? Vou botar aqui M de maior do que o denominador, então a gente diz que essa fração ela é imprópria. Mas, professor, o que foi que aconteceu aí? O que aconteceu aqui foi o seguinte: a gente não está falando de apenas um inteiro, certo? Por quê? Porque um inteiro aqui seria o seguinte, ó, 3 terços, né? Isso seria um inteiro, porque dividindo 3 por 3 daria igual a 1, certo? Então, isso daqui seria o inteiro. Mas se a gente observar essa daqui, esse 8 aqui, ele é maior que 3, né? Então, significa o quê? Que essa fração aqui, ela não é apenas um inteiro. Ela é maior do que o inteiro. Ou seja, elas são mais de um inteiro. Então, talvez ela seja 2 inteiros ou 3 inteiros. Beleza? Então, quando ela for o numerador maior que o denominador, ela é uma fração imprópria. Beleza? Mas o que a gente quer aqui hoje? O que eu quero que a gente aprenda hoje? Primeiro, o que é a fração imprópria, né? Então, numerador maior que denominador, fração imprópria. Beleza? Mas se a gente observar bem aqui, ó, a gente tem o que aqui? Uma fração mista, certo? Uma fração mista. Mas essa fração mista a gente ainda não estudou sobre o que ela é, né? Não sabe o que ela é ainda. E a gente, nesse primeiro momento, não vamos descobrir ou falar sobre a fração mista em si, certo? O que a gente vai fazer? Transformar essa fração mista numa fração imprópria, certo? É só isso que a gente vai fazer hoje. E é bem simples, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, 2 inteiros, 2 terços, tá bom? Essa é a fração que a gente tem, 2 inteiros, 2 terços, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o número de baixo da fração aqui, ó, que diz quantas vezes essa figura, né, ou o que quer que seja aqui foi dividido. Então, se foi 3, então a gente vai ter aí outras frações com o mesmo denominador, para a gente poder transformar ela na fração imprópria, certo? E como que a gente faz isso? Bem simples, pessoal, muito simples, ó. Presta atenção. Como essa fração é uma fração mista, para a gente transformar ela em uma fração imprópria, basta a gente fazer o seguinte, ó. Pega o numerador, ou melhor dizendo, o denominador, e multiplica pelo inteiro. Então essa a gente vai fazer o quê? Vezes 3 vezes 2. E depois a gente pega o resultado e soma com essa de cima. Ok? Então ficaria assim, ó. Para transformar a fração mista na imprópria, a gente pega o denominador, que é o de baixo, multiplica pelo inteiro, que é o que está na frente, e o resultado soma
com o numerador da fração, certo? Então como ficaria, ó, 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. E esse 3, ele repete aqui embaixo, ó. Ok? Então para ficar mais entendido aqui, o que a gente fez aqui? A gente fez isso daqui, ó. A gente pegou o denominador e multiplicou pelo inteiro. Então a gente fez assim, ó, 3 vezes 2. E depois a gente somou o resultado com o 2, que era o numerador. Então a gente fez mais 2. Ok? Tudo isso sobre o quê? Sobre 3, certo? Então a gente fez assim, ó, 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. E o 3? O 3 a gente só repete ele aqui. Beleza? Então, ó, a fração imprópria de 2 inteiros, 2 terços, né? Aqui, enganchando aqui, né? É 8 terços. Ok? Então, para a gente transformar essa fração mista numa fração imprópria, a gente só tem que fazer o quê? Multiplicar o denominador pelo inteiro e somar com o numerador da fração. E a gente vai conseguir a fração imprópria, ok? Fração imprópria. Imprópria. Ok? Então eu espero que vocês tenham aí compreendido. Beleza? E até a próxima aula, se Deus quiser.